Hoje, infelizmente, Glória Maria morreu devido a um câncer de pulmão. Nesse vídeo eu vou explicar para você um pouquinho melhor sobre essa doença, mas claro, caso você não me conheça, eu me chamo Vinícius, sou estudante de Medicina pela Escola Superior de Ciências da Saúde e caso você goste desse tipo de conteúdo, considere se inscrever no canal. Informações preliminares indicam que a apresentadora ela teve o diagnóstico de câncer de pulmão, fez todo o tratamento necessário para a cura e houve ali a remissão dessa doença no seu pulmão. Porém, por alguns motivos, essa doença ela voltou e criou metástases que caíram em seu cérebro. Metástase é um termo utilizado para quando um câncer ele se propaga de um órgão para outro, seja via corrente sanguínea ou seja pelas vias linfáticas. De qualquer forma, as metástases sempre vão trazer consigo um prognóstico um pouquinho mais reservado. Isso porque, se tratar o câncer já é difícil, imagina quando ele se espalha para alguns outros órgãos. Antes de tudo, é preciso deixar claro que essa doença, o câncer de pulmão, ele é uma doença muito importante porque ele é líder em mortalidade global. Ou seja, de todos os cânceres, ele é o que mais mata. E o pior de tudo é que existe uma estreita relação entre o câncer de pulmão e o tabagismo. Existem estudos que indicam que cerca de 85% dos casos de câncer de pulmão estão diretamente relacionados com o tabagismo. Além disso, existem outras situações, outras condições que favorecem a incidência do câncer de pulmão, ou seja, aumentam o risco da pessoa ter o câncer de pulmão. De fato, o tabagismo é uma delas. E, naturalmente, uma pessoa que é ex-tabagista também tem uma maior chance de desenvolver câncer de pulmão. Além disso, pessoas que ficam muito em contato com ambientes poluídos, que têm muito contato com silica, asbesto ou inalam algum tipo de metal pesado, também têm um maior risco de desenvolver o câncer de pulmão. A respeito da Glória Maria, eu não vi nenhuma informação a respeito se ela fazia uso contínuo de cigarros ou se ela fumava de maneira recorrente. Porém, existe uma matéria que ela fez que ficou muito famosa, em que ela fumava cannabis. Porém, eu acredito que uma doença tão grave assim não tenha aparecido apenas por uma exposição que ela tenha feito. Portanto, não tem como, pelo menos eu, dizer qual foi o motivo dessa doença ter aparecido na apresentadora. De qualquer forma, existem alguns estudos recentes que mostram um aumento em um tipo de câncer específico de pulmão em mulheres não tabagistas, o adenocarcinoma. Não se sabe o porquê desse tipo de câncer está aumentando nas mulheres que não fumam. E eu também não posso afirmar que foi esse tipo de câncer que acometeu a Glória Maria. Mas, de qualquer forma, é bom a gente ficar atento a essas informações. E antes de falar dos sintomas propriamente dito, é extremamente importante você entender que quando a gente fala tal pessoa tem câncer de pulmão, essa informação ela é muito, mas muito genérica, porque existem diversas formas de apresentações de cânceres, existem diversos tipos de cânceres também. Então, quando uma pessoa fala que, fulano tem câncer de pulmão, isso é uma informação muito vaga, porque existem diversos outros tipos de cânceres, como por exemplo o carcinoma de células pequenas, o carcinoma de células não pequenas, existe também o adenocarcinoma, o carcinoma epidermoide, que também está bem relacionado com o tabagismo. Enfim, esses são só alguns tipos de cânceres de pulmão. E o que eu quero que você entenda é que, dependendo de qual tipo de câncer, a abordagem terapêutica vai ser totalmente diferente. Beleza, até aqui tudo bem, mas quais são os sintomas que uma pessoa com câncer de pulmão tem? A respeito disso, a gente tem principalmente 3 grandes grupos de sintomas. O primeiro, que é os sintomas relacionados ao crescimento do tumor, do câncer. O segundo, são os sintomas relacionados à metástase desse câncer. E o terceiro são os sintomas inespecíficos de câncer. Pode ter ficado um pouco confusa essa explicação, mas vamos por partes. A respeito do primeiro, a pessoa ela pode ter tosse, falta de ar. A tosse ela pode vir com algum tipo de secreção, como o sangue. A pessoa ela também pode apresentar rouquidão. Todos esses sintomas estão diretamente relacionados a esse tumor, a esse câncer crescendo no pulmão dessa pessoa. Além disso, existe uma síndrome que é muito clássica em pessoas que têm câncer de pulmão. Essa síndrome é a síndrome da veia cava superior. Ela se dá quando o câncer ele começa a crescer de tal forma que ele começa a comprimir a veia cava superior, que é uma veia muito importante do nosso organismo. Quando uma pessoa tem essa síndrome, ela começa a apresentar, além desses sintomas que eu citei, outros, como a face dela começa a ficar muito inchada, o pescoço também. Existem alguns casos que a pessoa ela apresenta, os braços começam a ficar bastante inchados e as veias
do pescoço começam a ficar bem mais aparentes. Agora, o segundo grande grupo, que são os sintomas relacionados ali à metástase desse câncer, a gente tem principalmente a dor óssea, que é uma dor muito intensa, que está diretamente relacionado às metástases que afetam a medula óssea, que chega no osso daquela pessoa. Sintomas neurológicos, como desmaios, epilepsia, convulsões, tudo isso pode acontecer. Existe um fato interessante a respeito da Glória Maria, é que alguns meses antes a apresentadora ela teve um desmaio e caiu e bateu a cabeça. Foi feita uma tomografia de crânio nela e foi evidenciado ali um tumor em seu cérebro. Ou seja, nesse momento já tinha ali um foco de metástase em seu cérebro. E por fim, no terceiro grande grupo, que são os sintomas inespecíficos do câncer, a gente tem diversas síndromes. Elas são bem raras, então eu não vou entrar muito em detalhes, porque a lista é imensa e aí eu vou ficar aqui 2 horas falando, mas o sintoma inespecífico mais importante dentro desse grupo de cânceres é o emagrecimento. Porque uma pessoa que tem algum tipo de câncer, não só o de pulmão, ela tende a emagrecer, porque essas células tumorais, elas tendem a consumir muita energia. E aí, naturalmente, a pessoa ela tende a ficar mais magra. Porém, o maior desafio atual da medicina é que nas fases iniciais de um câncer de pulmão, a maioria das pessoas elas são assintomáticas. Ou seja, ela tem o câncer no seu organismo, porém ela não apresenta nenhum desses sintomas que eu citei para você. E quando ela apresenta algum tipo desses sintomas, seja a síndrome da veia cava superior, seja a tosse com sangue, rouquidão, infelizmente a doença já está em uma fase muito mais avançada e naturalmente o prognóstico dessa pessoa se torna muito mais reservado. E é justamente por isso que o câncer de pulmão ele tem uma mortalidade altíssima. Eu espero que você tenha entendido todo esse contexto que a jornalista estava inserido. Meus sinceros sentimentos à família, porque eu acredito que esse momento não deve estar sendo fácil. E eu vou ficando por aqui. Um abraço e até o próximo plantão. Tchau!